Salmo 110, do verso 1 até o verso 4, a gente lê assim: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O Senhor estenderá o cetro do teu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos. Quando convocares as tuas tropas e o teu povo se apresentará voluntariamente trajando vestes santas, desde o romper da alvorada os teus jovens virão como orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, poemas em que as divindades fazem promessas e aparecem coroando os reis eram comuns na antiguidade e na Mesopotâmia também. E salmos dessa natureza, salmos reais, em que Deus coroa o rei, em que Deus aparece ao lado do rei, também são comuns na Bíblia hebraica. E na verdade essa linguagem aqui do verso 1, do verso 2, é uma linguagem que lembra muito o Salmo 2, em que Deus também aparece coroando um rei especial, e a gente já falou sobre isso lá no início da nossa jornada. Então esse é um linguajar comum, é um linguajar recorrente de enaltecimento do rei através dessa promessa ou dessa certeza de que Deus está com ele e de que Deus deu para ele o cetro para que ele possa dominar sobre os inimigos. O que não é comum é justamente a ideia do sacerdócio estar associado. O verso 4 é realmente a coisa mais complexa. E isso por quê? Quando a gente estuda Êxodo e Levítico, a gente lembra que foi estabelecido uma espécie de sacerdócio específico. Êxodo e Levítico vão determinar que no templo, no santuário, quem vai atuar como sacerdote são os levitas. E quem vai atuar no serviço mesmo do santuário, lá dentro, oferecendo sacrifícios e tal, são os descendentes de Arão. Então, nenhum dos reis obedece essa lógica porque não eram descendentes dos levitas. Por exemplo, Saul era benjamita, Davi da tribo de Judá. Portanto, nenhum desses reis obedece essa ordem bíblica de serem descendentes de Levi para exercerem o seu sacerdócio. Mas é também interessante porque quando o sacerdócio levítico ele é instituído na ideia de que todo primogênito de todos os lares deveria ter essa função sacerdotal, mas seria resgatado pagando uma taxa, os levitas então serviriam. Portanto, há a ideia de que primogênito poderia servir no santuário. Além disso, quando a gente lê a narrativa dos livros de Samuel, de Reis, há também uma espécie de pintura, ou como um amigo gosta de falar, um cheiro de que a ideia de reinado e sacerdócio não fluem bem. A gente vê, por exemplo, Saul, quando ele resolve oferecer sacrifícios, ele é condenado por Samuel. Também é pintado de uma maneira negativa quando Davi aparece servindo e trabalhando como rei ou como sacerdote, né? Tentando unir as duas figuras. Então há essa ideia meio complexa de que rei e sacerdote não podem estar na mesma figura. O que é muito interessante é que os essênios, um grupo judaico da época do Segundo Templo, interpreta o Salmo 110 dizendo que haveria uma figura que viria no final dos tempos, que seria ao mesmo tempo rei e sacerdote, e que essa figura traria o juízo final. Então, a tradição judaica, já anterior a Jesus, indica que haveria essa figura reunida em uma só pessoa, rei e sacerdote, e quando ele viesse, ele traria juízo final.